Olá, boa noite. O Uniblogs começa agora ao vivo para todo o Brasil, aqui pela Record News. E no dia do aniversário de São Paulo, um mineiro foi homenageado. Ele se tornou um símbolo de coragem e determinação. José Alencar deixou o hospital para participar da festa. E hoje, o ex-vice-presidente recebeu autorização para permanecer em casa. Na saída do hospital, à disposição de sempre. José Alencar nunca deixa de dar uma palavra aos jornalistas. Já são 90 dias de internação. O ex-vice-presidente está feliz. Vai ao encontro de amigos. Isso aí me traz uma alegria e uma honra muito grande, porque eles se deslocarem para participar da solenidade é mais uma razão pela qual eu tinha que fazer esse esforço para estar presente. A equipe médica ajuda a entrar no carro. José Alencar está fazendo fisioterapia para recuperar a mobilidade. O carro dele é seguido por uma ambulância para qualquer emergência. Já na Prefeitura de São Paulo, José Alencar fica no meio do palco, ao lado das principais autoridades da cidade, do estado e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente Dilma Rousseff. Pede uma ajudinha ao amigo Lula, que ajeita a cadeira mais para frente. E começam as homenagens. É a presidente Dilma que entrega a medalha 25 de janeiro a José Alencar. Ele é aplaudido em pé pelos convidados. Além da presença e do esforço físico para estar aqui, José Alencar surpreendeu a todos com um discurso bem-humorado, carregado de emoção e lição de vida. Eu tenho pensado, se eu morrer agora, é um privilégio para mim, porque a situação está tão boa para mim, que eu não tenho nem como melhorá-la. Todo mundo rezando para mim, todo mundo me torcendo a meu favor. Então, se eu morrer agora, está bom demais. Eu não posso me queixar se morrer, mas eu tenho que fazer a minha parte. Então, eu estou lutando para não morrer. E estamos vencendo. Emociona e também diverte quando brinca sobre o tamanho do discurso que resolve fazer de coração, no lugar do texto preparado e guardado no bolso do paletó. O presidente Lula me lembrou, os discursos devem ser como os vestidos das mulheres, nem tão curtos que nos escandalizem, nem tão longos que nos entristeçam. Em resposta, a presidente Dilma fala sobre a importância da figura de José Alencar. Eu estou aqui como presidenta da República, mas, sobretudo, como cidadã brasileira, para homenagear uma pessoa que todos nós sabemos que tem uma profunda dimensão humana e que todos nós, todo o nosso povo, aprenderam a respeitar e admirar. Foi uma homenagem em que o carinho de todos ficou representado na medalha de ouro, símbolo do aniversário de São Paulo, entregue a quem faz a diferença na história da maior cidade do país. José Alencar talvez seja hoje o nosso maior exemplo de superação. Ele que já passou por inúmeras cirurgias, internações, quimioterapias, sempre com o bom humor que vimos na reportagem. Vamos conversar hoje sobre como a alegria pode ajudar no processo de cura com o psicólogo Ari Hefeld e também com Pamela Olivieri Valelongo, ela que faz parte da coordenação do grupo Sorrir é Viver. Para fechar o time, o blogueiro convidado de hoje é André Forastieri. Boa noite a todos, bem-vindos ao Uniblogs. Essa reportagem deixa muito clara a atitude do ex-vice-presidente José Alencar. Eu queria perguntar para o Ari se isso é algo que é possível ser conquistado a partir da dificuldade ou se isso é algo que nasceu com ele, talvez essa atitude positiva. Eu diria que os dois. Adversidades, dificuldades na vida vão ensinando a lidar com elas e, de algum modo, à medida que você vai encontrando novos reveses, você aprende a lidar melhor com elas. Agora, evidentemente, nem todo mundo é um José Alencar. Então, ele realmente tem uma capacidade de resistência, de luta, de vontade de viver extremamente importantes, né? E ele vai colocando sempre pequenos objetivos.
Então ele quer passar o ano, ele quer a posse da Dilma, depois tem a festa. Então ele vai colocando horizontes para si e lutando por eles. Quer dizer, quando você coloca assim um horizonte, uma meta, que seja uma meta de 3 meses para 6 meses, isso vai dando talvez um novo gás, né? Uma vida para ele batalhar, para chegar naquela data, talvez seja isso. Isso, o horizonte é muito importante, né? A gente nunca chega no horizonte porque ele caminha junto também, mas ir em direção ao horizonte faz com que a gente viva e passe por uma série de paisagens, né? Evidentemente que alguém que tem uma qualidade boa de vida, saudável, etc., pode construir um projeto mais a longo prazo. Claro. Né? É que o caso dele é um caso grave, né? Porque câncer, enfim, isso já teve câncer em várias partes do corpo, isso vai sendo um problema, mais de 18 cirurgias, se não me engano, isso vai causando talvez um desgaste, mas ele consegue manter o bom humor. A Pamela, que está com a gente hoje aqui, ela é estudante de medicina, é formada no curso de clown, que é o curso de palhaço, é isso, né? E isso também é importante humanizar o trabalho do médico, porque quando ele já passa por muitos problemas, o paciente, ele já vai se, não digo se acostumando, mas ele vai aceitando aquela doença. Mas receber a notícia e se deparar com um ambiente de hospital, eu imagino que deve ser necessário um amparo do médico mesmo, né? Com certeza, porque receber uma notícia difícil como essa, e ainda por um médico que não esteja preparado para dar essa notícia, é muito ruim. Então, um dos nossos objetivos do projeto é humanizar o estudante de medicina, para que quando ele seja um médico, ele seja um médico humanizado, consiga tratar seu paciente como trataria alguém da família mesmo, dando atenção, carinho, e atenção mesmo, olhar no olho, pensar no que o paciente pode estar sentindo naquele momento, entender a dor do paciente e se resguardar em alguns momentos ou agir de uma maneira diferente em outros. E isso é o clown, um pouco do clown, ele subverte um pouco as regras, então isso ajuda a gente no dia a dia, na dificuldade do hospital. Porque até deve ser como estudante. Um clima pesado, até porque muitas famílias não estão preparadas para lidar com o problema de um familiar, eu acredito. Não é só o paciente que recebe a notícia, que se sente com medo ou agoniado. Acho que as famílias também, às vezes, não estão preparadas. E um profissional, um médico, um psicólogo, pode talvez ter uma palavra de conforto. Tem um detalhe também que é o seguinte, claro que o José Alencar é um cara fora da curva, enfim, não é um cara comum. Mas, o que acontece? Ele foi atendido por médicos que, pelas condições financeiras dele e tal, e com política e tal, que cuidavam, prestavam atenção nele e tinham tempo para prestar atenção nele. Tem um lado que eu acho assim, a gente tem que humanizar os médicos, a gente tem que humanizar o atendimento médico, porque da maneira como é feita hoje, existe uma pressão do médico atender muito rápido, muitos clientes, para ganhar muito pouco, principalmente no sistema público. Então, assim, de um lado tem o trabalho, de fato, de humanizar o médico, mas do outro lado a gente tem que pensar como é que a gente humaniza o sistema que atende as pessoas, porque se o José de Alencar não fosse vice-presidente nem grande empresário, talvez ele tivesse morrido há muitos anos. Porque se ele fosse não só pela qualidade do atendimento, em termos técnicos, médicos, mas a qualidade do atendimento humano e pessoal que ele teve. Quer dizer, existe uma necessidade de você ter um tratamento adequado, clínico, através dos remédios. Agora, o bom humor, o positivismo, essa vontade de viver também, essa energia também impulsiona o paciente para a cura. Não, Sem Ari? dúvida. Eu acho muito importante o que o André colocou. De fato, a doença nunca está restrita ao doente. Envolve a família, mexe com toda a dinâmica familiar, mexe com toda a instituição de saúde e gradativamente vai se chegando a uma conclusão que, na verdade, é óbvia e já é antiga, de que o trabalho preventivo vale a pena, inclusive do ponto de vista econômico. Agora, ter uma atitude positiva frente à vida, ter projetos, acreditar em coisas, ter valores, fé eventualmente. Está comprovado que em situações de adversidade, quem tem fé consegue superar ou enfrentar tem maior resistência frente às adversidades, isso é inquestionável. Agora, a vontade de viver do José Alencar é realmente algo impressionante, Muita gente nessa mesma situação, eu diria, bom, agora chega, agora já posso morrer, vamos uma coisa deixar, meio assim. Ele realmente está, como o André falou, completamente fora da curva. E se você acreditar muito que você vai viver, quer dizer, isso também tem
Todos os estudos do mundo dizem isso, inclusive com você dando placebo, dando uma aguinha com açúcar para a pessoa e falando, isso aqui é um remédio ótimo, que vai fazer bem para você. As pessoas que têm bons resultados frequentemente, claro. Quer dizer, você acreditar que você vai melhorar, você ir no horizonte, olha, essa semana você vai passar melhor. Se você tiver uma razão para viver, seja qual for a razão para viver, se você tiver uma atitude assim, internacionalmente, isso aí no mundo inteiro, é engraçado porque qualquer classe social, qualquer país é igualzinho. Se você acredita que você vai melhorar, você pode melhorar ou não. Se você não acredita que você vai melhorar, você não vai melhorar de jeito, fica difícil melhorar, né? Inclusive, Fabiana, tem um depoimento de uma paciente nossa, ela é do SUS, ela é tratada no Hospital Mário Covas, lá em Santo André, Hospital Estadual, e ela não é público, né? Ela não é empresária, nem uma dona de casa, e com o nosso projeto, ele nos mobiliza, ele nos incentiva, ele nos dá horizonte, porque é um sistema público de saúde difícil mesmo, concordo com o André, difícil, mas durante as nossas atuações, as nossas intervenções no tratamento oncológico, no qual ela estava fazendo quimioterapia, ela se motivou e ela deu depoimento pra gente, que era o nosso projeto, os clowns irem lá, no carinho que ela estava recebendo através dos clowns, fazia com que ela se motivasse a ir para o tratamento e isso deu uma outra energia para ela. Muito legal. Então, essa força a gente vê em pessoas, é o que você falou, né? A gente vê em muitos tipos de pessoas. Dá uma oportunidade de melhor. E falando justamente nisso, é claro que o tratamento clínico, como a gente dizia, é indispensável para enfrentar a doença. Mas, além disso, ser solidário ao paciente é essencial. Um abraço, um sorriso, um gesto simples que pode ajudar a aumentar a autoconfiança de quem está em tratamento. Todos os dias eles se arrumam, capricham no visual. Qual será que eu ponho hoje? Amarela. Amarela? Claro. Com essa calça. É lindo, fica bom. Mas eles não vão para o picadeiro. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, querida. Como vai? Tudo bem? Eu já sei. Esses doutores, pra lá de engraçados, levam alegria para crianças hospitalizadas. Ele é doutor! Eu sou doutor médico, besterólogo. Sério? Mas se a gente não é médico, a gente é o quê? Ué, palhaço! Palhaço? A primeira vez que eu vi uma dupla de palhaços entrar num hospital e trabalhar foi nos Estados Unidos, em Nova York. E quando chegou em 1991, eu vim para o Brasil para visitar meu pai que estava doente e entrei num hospital brasileiro. E aí eu falei, é isso que eu tenho que fazer, trazer esse trabalho para o Brasil. Os doutores da alegria visitam hospitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. São 35 artistas que percorrem leito por leito e oferecem para cada criança 2 sessões de muita diversão por semana. Se depender da garotada, esses doutores tendem a aumentar a dose de alegria. Pedir, né, pra gente todo dia e se puder vir, ficar bastante horas. Muito legal a iniciativa aí na reportagem, justamente os clowns, os palhaços ajudando no tratamento dentro do hospital. Eu estava falando com o Ari durante a reportagem, com o doutor, sobre se é necessário um tratamento psicológico para uma pessoa que sofreu um trauma ou passa por uma doença ou tem algum problema de difícil resolução, que seja um problema mais traumático, ou se dá para resolver sem a psicologia com algumas atitudes no dia a dia. Para quem está em casa, às vezes tem alguém na família que está passando por um problema, está com dificuldade para superar. O que o senhor indicaria a partir da sua experiência? Então, eu trabalho com psicoterapia, eu acredito na psicoterapia, acho que vale a pena para quem tem a possibilidade, inclusive a possibilidade está aberta mesmo para pessoas que não têm condições. Você tem as clínicas escolas, que são feitas, o trabalho é feito por aluno quintonista ou mesmo já formado. E existem lá também listas de recém-formados que trabalham a um preço módico ou eventualmente até de graça se o paciente não pode pagar. Então existe a possibilidade e eu defendo a psicoterapia. Mas no caso onde você não tem acesso à psicoterapia, conversar é extremamente importante. E muitas vezes a tendência na adversidade é guardar para si.
Então, sair um pouco desse imediatamente confortável no infortúnio, né? E poder conversar com alguém que você tenha intimidade, poder trazer seus medos, suas dificuldades, faz muito bem. Conversar é muito bom. Agora, cada situação é uma situação, claro. Cada situação precisa ser analisada na sua especificidade e muitas vezes, infelizmente, só conversar não é suficiente. Aí uma psicoterapia, claro. Eventualmente uma medicação, podem ajudar. Aí ajuda. No caso da Pamela, ela faz parte do grupo Sorrir é Viver, onde essa parte de falar e de conversar e de tentar talvez trazer esses medos à tona também ajudam o paciente, né? Fala um pouquinho desse dia a dia. A gente, bom, primeiro com o paciente, a gente como clown, a gente tem uma conversa um pouco diferente. Então, a gente dá abertura para o lúdico do paciente. Não só crianças, né? Não só criança, idosos, adultos, adolescentes. A gente consegue entrar em todas as idades. Isso aqui também é muito interessante, são muitas experiências. Então, a gente abre um pouco para o subjetivo do paciente, porque a gente é adulto, principalmente vive num mundo tão concreto, tão estigmatizado, né, das regras, de tudo, e o clown, ele possibilita outras coisas. Então, caso de uma paciente que ir para a praia, a gente fechou os olhos e foi para a praia. E quando ela voltou, ela falou, nossa, eu até consegui sentir o cheiro da areia, do mar, sabe? Então, essas coisas isso também, quando a gente saiu, para ela foi para a praia, e aquilo já drenou o que ela tinha que drenar. Então, a gente tem uma conversa com o paciente, mas é uma conversa mais lúdica. Então, né? E é um pouco isso que você está falando, e que o doutor também falou, que é você conseguir falar, conversar, pensar numa possibilidade, colocar um horizonte. Um dia eu quero ir para a praia, então eu posso imaginar isso agora, porque agora eu não posso, mas um dia eu pretendo voltar, né? E acho que isso vai sendo possível para uma possível cura. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, vamos falar agora com o blogueiro de hoje, o André Foracheri, com os destaques dele do blog no portal R7. André. Eu vou explicar um pouquinho como é a diferença entre o Globo de Ouro e o Oscar, porque agora é temporada, né, de cinema e as pessoas me confundem tudo. O Globo de Ouro é completamente diferente do Oscar, não tem nenhuma relação. O Globo de Ouro são os melhores filmes, ou tem programas de TV também votados pela crítica estrangeira, são jornalistas de fora dos Estados Unidos que atuam nos Estados Unidos. Então o gosto deles, as prioridades deles não tem absolutamente nada a ver com a dos americanos. E o Oscar, ele é votado pelos profissionais. Então, os diretores votam em diretores, os roteiristas em roteiristas, academia, os produtores, né? Exatamente, na academia. Então, é completamente diferente. É um voto da categoria, vamos dizer. Como se dentista votasse em dentista, tá certo? Certo. E médico em médico. E no caso do Globo de Ouro, é um bando de jornalista gringo, entendeu? Que atua nos Estados Unidos. Então, você fala, mas tem muita chance que ganhe o Globo de Ouro. Não tem nada a ver, porque são completamente diferentes os votantes. Mas já aconteceu de, por exemplo, alguém ganhar um filme da Globo de Ouro e ganhar o Oscar? Já aconteceu de ganhar os dois, já aconteceu de perder os dois, tá certo? Então, não tem relação direta. Não tem relação direta. Então, os atores votam para atores. Então, é completamente diferente de jornalista votar para ator, tá certo? Então, eu vou escrever um pouquinho sobre o Oscar, como todos os principais filmes, que, aliás, a maioria, grandes filmes esperados não estrearam aqui ainda no Brasil, vão estrear agora essas próximas semanas. Né? Começam a estrear e dá pra gente ter uma ideia do que vai Então, entrar. vamos panoraminha e explicar um pouquinho a diferença. Legal, então se você quiser mais informações, entre no blog do André Foracheri, no portal R7, e pega todas as informações sobre o Oscar, o Globo de Ouro e críticas também bem afiadas no blog dele. Bom, a gente continua falando sobre o nosso tema principal, vamos ver agora alguns exemplos de famosos que superaram o câncer. Rostos conhecidos. Exemplos de luta e perseverança no combate ao câncer. Eles estão entre os 22 milhões de pessoas no mundo inteiro que conseguiram vitórias na batalha contra a doença. Os números são de uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Na maioria dos casos, a recuperação se deve à descoberta precoce da doença. Quanto mais rápido for o tratamento, melhor a resposta dessa doença, porque você evita que a doença progrida e você apresenta uma luta contra essa doença, ou seja, você apresenta uma arma contra essa doença. Essa arma, ela pode ser cirúrgica, pode ser radioterápica, pode ser quimioterápica. A apresentadora Hebe Camargo foi diagnosticada com câncer primário, câncer no peritônio, a membrana que envolve os órgãos do aparelho digestivo. Os nódulos foram retirados numa cirurgia. A apresentadora Ana Maria Braga é amiga e uma das maiores incentivadoras de Hebe. Ana Maria já enfrentou a doença 2 vezes.
anos e não parou de trabalhar. No currículo do jogador de vôlei Giba, nenhuma vitória é tão importante quanto a primeira. Giba teve leucemia, que é o câncer no sangue. Tive leucemia quando eu tinha 6 meses e fui me curar quando eu tava com 1 ano e 4 meses. Só no Brasil, são 500 mil novos casos por ano. E segundo o Instituto Nacional do Câncer, a chance de cura aumentou 25%. Esses são alguns exemplos de pessoas famosas, né, no Brasil que acabaram passando por problemas de saúde, como um câncer, que ninguém está livre de ficar doente, né? Não digo de câncer, mas ninguém está livre de ficar doente ou de ter um problema mais sério, de ter um trauma na família. Quer dizer, é importante que você consiga ir superando esses problemas. Eu acho que os famosos estão aí para mostrar, eles que estão na televisão, nas revistas, nos jornais, acabam incentivando e falando também da doença, né? Isso incentiva, né? Acho que também tem o seguinte, é importante falar de superação, assim, tem coisa que você não vai superar, você vai ter que viver com ela. Então, assim, às vezes você tem uma doença que é uma doença que não tem cura. Ou você tem uma deficiência, ou você ganha uma deficiência num acidente, e você tem que superar, você tem que enfrentar... Aceitar. Você tem que exato, é uma superação que não é uma vitória. Entendeu? É uma maneira que você continua convivendo com aquilo, lutando no dia a dia para superar os problemas que aquilo ali causa, tá certo? Sabendo que não vai ser curado, que não é nada fácil, mas que é o caso do José Alencar, no caso, ele não vai vencer. Tá certo? É o caso, talvez, de pessoas que sofreram acidentes de carro, algum acidente ao longo da vida e ficaram na cadeira de rodas, perderam os movimentos. Acho que isso também abala muito, né? Mas existe maneiras de viver bem, apesar da deficiência, né? Superar os problemas, não é dia por dia, não é necessariamente superar a doença ou a adversidade, tem coisa que a gente não vence. Né? Você aprende a administrar um pouco, né? Então você administra a tua condição, faz com que ela não seja tão imobilizante, constrói caminhos, projetos, sonhos, onde a tua condição dê margem, seja possível, né? E depois você percebe que o tamanho delas dentro da sua existência diminuiu. É verdade. Elas estão lá, mas elas diminuíram, porque você é muito mais do que a sua doença. Né? Eu acho que quando a cabeça funciona bem, você consegue, imagino, né, trabalhar isso dentro de você, você consegue ter horizontes mesmo. É que no primeiro momento você fica tomado pela doença e você só vê a doença. E você se perde enquanto o que é você além disso. Com o passar do tempo, com uma perspectiva otimista, ganhando afeto, você tem a possibilidade de perceber, entrar em contato com todas as suas possibilidades, que não são todas possíveis, mas são infinitas. Mas também não são todas limitadoras. Sim, eu sou um pouco mais otimista assim, com relação ao que o André falou. Eu acredito sim em vitória, porque só quem passou por isso sabe que superar isso é uma vitória. Então, a família também é vitoriosa por estar ali com aquela pessoa acompanhando e tendo esperança de um dia melhor. E a esperança é a esperança, ela vai conviver com você sempre, né? A gente não precisa ir muito longe. Um diabético, a diabetes ainda não tem cura, ele vai conviver com aquilo. Todo dia, enquanto todo mundo pode comer um monte de doces e tal, ele tem que se preocupar com aquilo. Mas as pessoas encontram maneiras no seu dia a dia de subverter aquilo, de conviver, mas de superar isso e tornar isso mais agradável, menos limitador, como você falou. E isso não impede ninguém de praticar esporte, de viver muitos anos, né? A medicina está aí. Ser feliz, ter uma família formada, né? Então... Agora, qual foi a experiência, posso perguntar para os dois, que mais é significante no sentido da superação? Algum caso específico que vocês se lembrem que seja uma forma de superar um problema, que tenha sido uma atitude inteligente, emocionalmente inteligente do paciente? Vocês se lembram de alguma coisa? Olha, para mim, os casos mais fortes nesse sentido foram das pessoas que passaram pelos campos de concentração, sobreviveram e reconstruíram sua vida. Perderam toda a sua família, viram horrores indescritíveis, não tinham, eram tratados como números, perderam completamente a sua humanidade, e foram capazes de construir
novas famílias, novos horizontes, escrever livros, vários deles se tornaram personagens importantes na sua área. Então, até prefiro falar nesse sentido do que algum paciente em particular, embora tenha muitos, né? Mas acho que é o maior nível de superação que eu pessoalmente entrei em contato. E é uma coisa assim mundial, isso todo mundo conhece, é realmente terrível, né? Faz parte da nossa história e é uma experiência realmente terrível. Mas... Imagine lá no Rio de Janeiro agora esse povo. Pois é. O cara perdeu a família inteira, a casa, o bairro. O cara perdeu assim o bairro. Perdeu a referência de onde ele existia, né? De toda a história dele formada ali, né? E ainda com compaixão do outro. Sim. E ainda com pena do outro, vendo aquele que sofreu mais do que ele, ajudando o outro, é realmente impressionante. Sabe que me dá aflição isso, porque essa gente é muito santa pra mim, não é possível. Não é possível. Mas eu acho que você estava lá, você deve ter visto umas coisas incríveis. Eu não fui para o Rio, eu não fui ao Rio de Janeiro, eu estive aqui em São Paulo vendo alguns problemas também com as enchentes. Está cheio de problema. E realmente devastador, mas você via pessoas falando, olha, eu perdi tudo, já não é a primeira vez. E agora? Agora eu vou reconstruir. Agora eu vou recomeçar. Para muita gente é ajudar o outro. Sim. Ele não tem mais nada. Eles são seres mais elevados que eu, viu? Eu admiro muito, mas assim, eu acho que é uma motivação. Você se sentir útil quando você nem sabe para onde você está indo mais. Para onde eu vou? Não tenho casa, não tenho meu filho, não sei se perdi minha família, né? A necessidade de reconstruir uma família nova mesmo, eu acho que é por aí, né? E você tem alguma experiência particular que você queira comentar, de superação que você viu? Tem algumas que a gente vivencia, né? Mas como Ari, eu prefiro falar mais no geral, assim, a minha experiência ainda é pequena, estou no 4º ano, iniciei agora o 4º ano, e é mais como, assim, a gente vivencia experiências tocantes, né? Com relação, principalmente ao câncer pediátrico, assim, a gente... atua na Casa Ronald McDonald lá da Faculdade de Medicina do ABC e as crianças ali, elas são maravilhosas, assim, elas passam por todos aqueles problemas, fazem quimioterapia, mas estão sorrindo, brincando, se divertindo com a gente, então é fantástico, assim, você vê a criança que ela tem aquela inocência, ela não sabe, ela não é como um adulto que viveu 50 anos e pensa no que vai perder ou no que perdeu, a criança ela não tem isso, então, apesar de ser um pouco mais difícil pra gente ver, a criança lida parece que um pouco com uma forma melhor. Uma forma lúdica melhor. Eu acho que a gente tem muito a aprender com as crianças, voltar um pouquinho a acreditar, achar que aquilo é um dia por vez, né? Com certeza. Bom, a gente está falando hoje sobre superação, mas agora a gente vai para um outro assunto, que foi a reabertura da Biblioteca Mário de Andrade aqui em São Paulo. André, você acha que isso vai ser bom para a cidade? Olha... Eu não posso ser contra uma biblioteca, tá certo? Eu acho que a Biblioteca Mário de Andrade é mais um golpe de marketing das prefeituras recentes para valorizar os imóveis no centro de São Paulo, aquela região toda. Tem grandes planos para aquilo ali virar um bairro de rico, não um bairro como é hoje. Mas, assim, quem pode ser contra a biblioteca? Acho ótimo, espero que eles tenham um ar-condicionado que funcione, que cuidem bem do acervo. Francamente, não acredito muito, mas torço. Bom, vamos ver a reportagem. Então, depois de 3 anos, a biblioteca foi reaberta. Olha só. Foram 3 anos fechada ao público para uma reforma mais do que necessária. Fundada em 1925, a Biblioteca Mário de Andrade, a segunda maior biblioteca pública do país, fica num prédio tombado, modelo da Art Deco. Por dentro, corredores amplos, escadarias reforçadas, estantes e armários novos. Tudo graças a investimentos de mais de 16 milhões de reais, financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. O acervo é precioso. São livros, jornais, revistas, gravuras. Muitos exemplares antigos tiveram que ser restaurados e agora se acomodam em salas climatizadas. Alguns, castigados pelo tempo, exigem atenção especial. A obra rara, ela tem restrições de consulta. Então, dependendo do estado físico do livro, a fragilidade dele, ele tem um cuidado maior e, em último caso, ele não é consultado diretamente pelo cidadão. São mais de 320 mil títulos espalhados em 22 andares. 50 mil são raros, especiais. É o caso desse aqui, um livro de litografias de Henri Matisse. O Bruno, curador de obras raras, vai explicar pra gente o que esse livro tem de tão especial, Bruno.
Bom, esse é um dos únicos exemplares do livro no Brasil. Ele é muito raro, foi desenhado à mão pelo Matisse em 1950 e é uma coletânea de poemas medievais de Charles d'Orléans. Muito bacana, independente do que queira dizer uma biblioteca ser reformada em São Paulo, acho que é uma iniciativa legal, se você puder levar os filhos ou dar uma olhada no acervo, acho que vale a pena, é sempre bacana. Aliás, acho que leitura também ajuda a gente a sair do nosso universo, né? Vai para outros lugares, isso também ajuda você a ter talvez um outro horizonte aí para tentar superar os seus problemas e viver uma vida saudável, com qualidade e feliz. Bom, o N-Blogs de hoje, infelizmente, vai ficando por aqui, o nosso tempo terminou, mas eu agradeço muito a participação do psicólogo Ari Hefeld e também da Pamela Olivieri Valelongo, da coordenação do Grupo Sorrir é Viver, estudante de medicina, humanizando a medicina e ajudando nesse processo. Também do nosso querido blogueiro André Foracheri. Obrigada a todos. E você também pode participar do N-Blogs. Mande sugestões para o nosso e-mail que está na sua tela ou siga o programa pelo Twitter no @NBlogsTV. Amanhã a gente está de volta. Tchau!